Angola, boa noite. Conhece os assuntos desta edição. Criminalidade no bairro de Vila Verde, em Viana, preocupa os cidadãos. Há roubos e estupros. Solidariedade para com os sinistrados do Bengo. CNJ leva bens de primeira necessidade à zona de arrecadação de donativos. Seul vai acolher Fórum Económico Angola-Coreia do Sul. O Presidente da República vai participar do evento. Angola vai produzir fosfato e granulado de fosfato para a indústria de fertilizantes do país. Hoje é o Dia do Trabalhador Mineiro. Empreendedores angolanos, cada vez mais conectados com as novas tendências, valorizam o conceito networking. Tem atualidade além das nossas fronteiras e o desporto com as novidades do dia. É sábado, 27 de abril de 2024. O Girassol Jornal começa agora. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. O estresse continua na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do Executivo, não é? No sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Novamente, Angola, boa noite. Começamos o Girassol Jornal com um assunto que deixa gastados os moradores do bairro Vila Verde, em Viana. A criminalidade. A população na zona queixa-se de excessivos roubos e até estupros. Os moradores denunciam também a participação de mototaxistas em atos criminosos. Bairro Vila Verde B. Nesta zona do município de Viana, de verde só o mesmo nome, porque a realidade enfrentada pelos moradores em nada dignifica o nome da circunscrição. A criminalidade é preocupante e quem conta na primeira pessoa é a Dona Maria, de nome fictício, moradora do bairro há 3 anos. Ela afirma que recentemente quase perdeu a vida durante um assalto a escassos metros da sua casa. Fomos abordados por 8 indivíduos armados e uniformizados, com uniformes de agentes policiais, e que na qual nós pensamos até que são agentes da polícia que estão a fazer uma ronda no bairro. Então, quando fomos abordados, aquilo ficou-nos espantoso, né? E receberam os pertences, telefones, aliança e alguns valores. No bairro, memórias sobre assaltos não faltam. Encontrei a varanda da minha casa rompida, levaram a moto do meu irmão, romperam também o meu portão, encontramos o portão encostado, a varanda encostada com os cadeados e as correntes no chão. Temos muitos meninos que estudam aqui à noite na vila. Essas são as principais vítimas. Usam aqueles casacos grandes, afinal, no fundo do casaco tem armas, tem faca. Daquela hora, 19, 20 horas, às vezes aí 18 horas. Estas são mesmo vítimas de coisa de assalto. Os constantes assaltos têm estado a criar pânico no seio dos moradores desta localidade situada no município de Viana. Esta residência, por exemplo, foi abandonada e hoje tem sido o palco de cometimento de vários crimes. Segundo alguns populares, é difícil circular tanto no período da manhã como no período da noite. Não conseguimos circular devidamente nas partes das 20, 19 horas, ou quando tem mais população, os bandidos roubam, assaltam a população também, tanto nós, os motoqueiros. Temos uma esquadra aqui próxima e dificilmente fazer-se sentir os efetivos
da mesma força. Cheguei para lá, já pedi apoio para resolver uma situação do gênero. Alegavam que não tinham transporte. Ver aqui é muito difícil. Nós que trabalhamos, saímos daqui para atingir até a estrada principal, é um risco grande, porque sofremos assalto. Os bandidos que saem do outro lado, que são os motoqueiros que roubam o telefone e até chegam ao ponto de matar, em questão de não entregar o telefone. Fez fugir toda a população e os vândalos neste momento ficam dentro destas casas a fazerem as suas bandidagens. O coordenador da Comissão de Moradores afirmou que, apesar da detenção, os familiares dos cidadãos que se dedicam à prática da criminalidade na zona fazem de tudo para que os mesmos sejam soltos. As pessoas daqui é que dão os dados, indicam quais são as pessoas que têm que serem atacadas. E, portanto, eles na hora certa venham fazer as suas ações. Inclusive, uns são mesmo, quer dizer, têm família policial, vão, falam com eles e eles vão atrás dos seus filhos que se encontram presos e chegam de tirá-los. Isso é uma verdade, porque eu já presenciei muitas vezes isso. E eu já cheguei a ter também problemas com a polícia atendendo essa questão. Mas como fazer? São os mesmos, depois de 15 ou 20 dias, tornam a regressar no mundo da delinquência. Moradores do bairro Vila Verde B, no município de Viana, pedem maior patrulhamento dos agentes da Polícia Nacional para que seja devolvido o sentimento de tranquilidade naquela zona do município de Viana. O Conselho Nacional da Juventude doou hoje bens de primeira necessidade aos sinistrados do Bengo. A recolha de donativos acontece em Luanda, nas instalações da Rádio Nacional de Angola. Alimentação, vestuário e alojamento têm sido as principais dificuldades das famílias sinistradas pelas chuvas que se abateram na província do Bengo. Para acudir às famílias, alguns empresários juntaram-se à campanha lançada pelo CNJ no dia 20 deste mês, com alguns bens alimentares e não só. Hoje por hoje vemos um cenário ligeiramente lastimável, né? E como sabemos, a chuva é obra da natureza, né? Ninguém premedita que vai chover, então por isso é que hoje estamos aqui também com o CNJ nesta campanha, de modo a angariar mais donativos para acudirmos a essas famílias. Este ato que hoje acompanham é apenas a resposta. Vamos dar continuidade, obviamente, nesta grande campanha que entendemos nós fazer bem. Faz toda a diferença. Para o CNJ e o SICA, a solidariedade deve ser o cartaz de toda a sociedade. As últimas chuvas que têm caído sobre todo o país, a província do Bengo foi uma das províncias muito mais afetadas. As últimas estatísticas que nós recebemos foram 37.500 famílias desalojadas e isto de facto preocupa-nos a nós como igreja, porque sabemos que são nossos irmãos e irmãs que estão vivendo essas situações. Reconhecemos que, particularmente, o contexto social dos angolanos está pesado para todos, mas ainda assim somos chamados a partilhar o pouco que temos com aqueles que sofrem. Nós continuamos a apelar a todos os angolanos de Cabinda ao Cunene a nos juntarmos a esta corrente solidária para que a nossa ação possa se efetivar na província do Bengo. Vindo de pessoas individuais como coletivas, mantemos encontro com líderes de algumas igrejas que se predisponibilizaram a apoiar a campanha, vamos tudo fazer para que, com o apoio divino, venhamos, obviamente, a alcançar o objetivo que se perspectiva, porque precisamos arrecadar o máximo possível de bens não perecíveis para apoio às vítimas das chuvas na província do Bengo e perspectivamos levar esse apoio no dia 20 de maio para que nós possamos levar o sorriso a essas famílias que perderam as suas habitações, que perderam os seus haveres nas chuvas que se abateram pelaquela província. O vice-governador do Bengo para o setor político, social e econômico disse que durante o período compreendido entre o mês de novembro de 2023 a março do ano em curso, as fortes chuvas causaram inundações
desabamento de residências, tendo garantido que, apesar do elevado número de famílias desalojadas, as crianças não vão perder o ano letivo. Temos cerca de 37.174 pessoas nessas condições, 4.500 casas 508 casas desabadas, das pessoas, das famílias desabrigadas são 6.000, mais de 6.000, e neste preciso momento nós conseguimos alojar 574. As demais foram albergadas em casas de parentes e amigos. Lá onde as populações estão a ser reassentadas, estamos a criar condições para que os meninos não percam as aulas. Há escolas aí próximo, a transferência é automática. Ou seja, a família foi deslocada do Quitongola para Mabubas, aí mesmo nas Mabubas criamos as condições para que os meninos continuem a estudar. Nos parece, estudos feitos, dizem-nos que os solos estão saturados. Ainda que não caia muita chuva, a água vem do subsolo, ou seja, o lençol freático está acentuado. Chove um bocadito, já temos casas inundadas, chove um bocadito, já temos ruas inundadas. Isto é o que está a acontecer. Mas neste preciso momento nós estamos a trabalhar com algumas motobombas de sucção para mandarmos as águas então para o rio Dandel, para a vala de irrigação do Cachito Rega. Mas não está a ser fácil. O trabalho continua, a administração municipal, o governo provincial, estamos envolvidos neste trabalho, mas não está a ser fácil. A campanha de entrega de donativos para acudir às famílias sinistradas pelas chuvas que caíram na província do Bengo termina no dia 20 de maio. As organizações juvenis e as igrejas garantiram o contínuo apoio para suprir as necessidades atuais das populações do Bengo. Esta semana você acompanhou aqui no Girassol Jornal matérias sociais, políticas e económicas que valem a pena serem revistas. Veja a jornada do Presidente da República em Lisboa, os números apresentados pela Polícia Nacional e as leis aprovadas no Parlamento. Armas de fogo de diversos calibres, balanças de peso de material ferroso, estes são alguns dos objetos que foram encontrados em posse de vários cidadãos e foram apreendidos pela Polícia Nacional na sequência da operação de combate à criminalidade que decorreu de 19 a 21 do mês em curso no município de Luanda. Durante o balanço apresentado nesta segunda-feira, o superintendente-chefe Nestor Goubel ressaltou ainda a apreensão de 125 motores. Foram detidos durante esta operação um total de 65 suspeitos pela prática de diversos crimes, 125 motores de viaturas. Vale destacar que esses 125 motores foram apreendidos no âmbito de uma denúncia de uma empresa que trabalhava de forma clandestina, isto na zona do Zamba 2, distrito urbano de Samba. Ainda sobre o balanço, foi apresentado um indivíduo de nacionalidade cabo-verdiana indiciado ao crime de ofensa à integridade física com auxílio de uma sabre e uma outra cidadã nacional por roubo à rede de um supermercado. Foram também recuperadas 2 motorizadas, 3 telemóveis, 3 botijas de gás butano e 3 TVs plasma. Estão em tribunais, no país e no exterior, processos de bens arrestados pela Procuradoria-Geral da República, avaliados em cerca de 12 mil milhões de kwanzas. A informação foi avançada pela diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, Eduarda Rodrigues. A nível de todo o país, nós já recuperamos cerca de 7 mil milhões de dólares em bens, valores monetários, bens móveis e imóveis e participações sociais. E a nível de bens apreendidos arrestados, foram apreendidos cerca de 12 mil milhões de dólares. Portanto, são os bens que nós pretendemos recuperar no fim dos processos que correm trâmites nos nossos tribunais.
tribunais. Os deputados discutiram e aprovaram na generalidade a proposta de lei que altera a Lei número 38/20 de 11 de novembro, lei que aprova o Código Penal angolano. A proposta de lei que altera a Lei número 13/15 de 25 de agosto, Lei da Cooperação Judiciária Internacional em matéria penal, proposta de lei que altera a Lei número 19/17 de 25 de agosto, Lei sobre Prevenção e Combate ao Terrorismo e ainda a proposta de lei que altera a Lei número 5/20 de 27 de janeiro, Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa. Ao longo da sessão, os deputados do grupo parlamentar da UNITA apresentaram um protesto com a exibição de cartazes, tudo isto na sequência dos incidentes que se deram recentemente na província de Cuando-Cubango e que envolveram a caravana de um grupo de deputados da UNITA que realizava jornadas parlamentares e cidadãos daquela localidade. As relações entre Angola e Portugal saem mais fortalecidas depois do encontro entre Luís Montenegro e João Lourenço no Palácio de São Bento. O primeiro-ministro português garantiu que a intenção de seu governo estar cada vez mais próximo do governo angolano. A cooperação bilateral entre os nossos países e os nossos povos vai, por isso, manter-se. Tive a ocasião de dar ao Sr. Presidente de Angola uma panorâmica das nossas intenções no governo de Portugal de manter este percurso de relação próxima entre os nossos governos em muitas áreas, da cultura à educação, às relações económicas, que temos todo o interesse em aprofundar também. Para aprofundar a cooperação em vários domínios entre os dois países, está a ser criada uma comissão mista para preparar a visita de Luís Montenegro a Angola em julho deste ano. Acordamos em realizar a comissão mista intergovernamental aqui em Lisboa, proximamente. Comissão essa que vai, entre outras coisas, preparar a visita a Luanda do primeiro-ministro Luís Montenegro, que acaba de receber o meu convite para fazer nos próximos meses, se possível, já no mês de julho do corrente ano, com um programa que quer os dois ministros das Relações Exteriores, quer a comissão mista vão organizar, vão preparar para esta importante ocasião. Por isso, João Lourenço reafirma que, face ao contexto atual, as relações entre Angola e Portugal atravessam o seu melhor momento. As relações entre os nossos dois países, Angola e Portugal, estão no seu melhor, embora tenhamos a obrigação de não nos sentir nunca satisfeitos. Temos que ser ambiciosos a ponto de querer mais e mais e mais. Portanto, o reforço das relações de amizade e de cooperação entre Angola e Portugal é uma ambição que é recíproca, é da Angola, mas também é de Portugal. A reportagem desta semana mostrou os desafios do turismo no país com maior incidência para o setor hoteleiro. Vimos as perspectivas de quem aposta na área de hotelaria e as reclamações de quem usufrui dos serviços. Enquanto não superamos o problema do estômago, enquanto não satisfizermos a questão da cesta básica, vai ser difícil haver turismo em massa, o tal turismo social. Então é um processo. Angola precisa primeiro resolver a questão da suficiência alimentar, resolver a questão do poder aquisitivo. O setor revela um enorme potencial. Embora subexplorado, a maioria dos visitantes que passam por Angola vêm da Europa e representam cerca de 51% do fluxo turístico nos últimos 6 anos, segundo números do Infotur, o Instituto de Fomento Turístico. Em termos de zonas turísticas, Angola é rica e podemos mesmo começar por falar de Luanda, onde existem localidades que chamam a atenção pela beleza e autenticidade. Um
dos pontos turísticos que eu conheço a nível da capital, a nível da província de Luanda, trata-se propriamente do Cabuledo, um dos pontos turísticos que visitei ainda no ano passado, cuja paisagem e todo o aparato que lá se encontram é maravilhoso, pois que acaba de alguma forma ou de outra por atrair jovens, e não só nacionais, mas também jovens internacionais. Entendo que deve ser explorado mais. Nós temos muitas áreas turísticas, mas infelizmente que são pouco aproveitadas. Se formos aqui ao pôr do sol, aqui à praia, é zona turística. O decreto presidencial número 189/23 de 23 de setembro do ano passado, que isenta a concessão de vistos para cidadãos de 98 países, simplificou o processo de entrada para turistas no país. Essa medida busca superar os obstáculos que dificultam a chegada em massa de turistas em Angola. Carlos Bumba é guia turístico e considera que a medida surgiu como um alívio para os operadores. O guia diz mesmo que o Estado precisa cumprir cabalmente com as suas tarefas no desafio de desenvolvimento do setor turístico. O papel do Estado é arranjar as vias de acesso, eletrificar, canalizar água, né? Então, estradas, água, luz, abertura, mediação para o acesso ao crédito. Os bancos encarem o empresário do setor do turismo, do setor do alojamento, como uma pessoa que aposta na geração de empregos diretos, empregos indiretos e empregos induzidos, mas isso precisa da mão do Estado. É preciso baixar a carga fiscal, tem que haver uma justiça tributária. Quando se fala em turismo, a alimentação, o alojamento e o transporte são fatores que devem ser tidos em conta. Aqui, a opinião quanto ao custo é dividida. Em termos de preços de alojamento, Luanda é a província que registra os preços mais altos. Eu não acho que seja caro. Acho que está em muitos lados um bocadinho mal explorado. Nós fizemos uma comparação a nível da alimentação com os preços da Europa. A nossa alimentação aqui não é cara, mas face ao custo de vida ou à realidade de Angola, ok, é caro. Se eu comparar os preços daqui com os preços, por exemplo, de Portugal, aqui é tudo muito barato, mas eu tenho que ter noção que a realidade dos ordenados angolanos não é a mesma que em Portugal. Não, os preços dependem muito também do ambiente de negócios que nós temos. Nós não podemos falar os preços fora do contexto económico e financeiro do país. Dependendo da localidade, em Angola, uma família de 4 a 5 membros terá de investir valores acima dos 600 mil kwanzas caso queira desfrutar de um roteiro turístico por 4 dias ou até mesmo uma semana. Se tiver que optar pelo transporte aéreo, isto vai ficar aí acima de 1 milhão, no mínimo 1 milhão de kwanzas. Porque as passagens aéreas a 150, se comprar com antecedência, ou vamos calcular 200 mil por pessoa. Então, pai, mãe, filho, com 3 filhos, mais os pais, 5 pessoas a 200 mil, estamos a falar em 1 milhão. Mas o alojamento lá embaixo, que em 3 noites, claro, vão ser 2 quartos, um para os pais e outro para os filhos. 2 quartos logo para 3 noites. Se for uma unidade a 30 mil kwanzas, são 90, 180, então já estamos a falar 1 milhão e 180. Mas as refeições... Então isso fica ali em 1 milhão e 700, 1 milhão e 800. Isso se incluir a componente aérea. Agora, se for o transporte terrestre, pegue uma Macon, uma Ango Real, já baixa porque na Ango Real, na Macon, a passagem fica ali em 20 a 22 mil kwanzas. Então isto vezes 5, 125 por ali e de volta a 250. Em vez de 1 milhão, baixa para 250 para as 5 pessoas. Então 250... mais os 400 ou 500 do alojamento e refeição, então fica em 700 mil. Isto para fora de Luanda. Para os arredores de Luanda, estamos a falar a zona da Funda, Cabuledo, Calumbo, ou Mushima, Bom Jesus, ou então Mussulo, não tem tanto envolvimento do transporte longo ou longo curso
mas fica ali na mesma ainda um pouco caro, qualquer coisa como 900 mil kwanzas, sem contar com os gastos extras, né? Os petit gâteaux, outros gelados. Então ainda é caro. Em Angola são mais de 30 milhões de habitantes. Entretanto, o turismo contribui com menos de 1% para o produto interno bruto, uma situação que preocupa o governo e também os operadores do setor. Por isso mesmo, devem ser feitos mais investimentos para a inversão do atual quadro. Precisamos continuar a trabalhar, principalmente a nível do ambiente de negócios, ao nível do financiamento, ao nível da nossa logística, que passa necessariamente pela estabilidade do Kwanza, pela inflação, pelo controle da inflação, pela maior dinâmica do setor agrícola, que este ano também, por causa das chuvas que foram enormes, também está com enormes dificuldades. Entre 2016 e 2022, a contribuição do turismo para o PIB, Produto Interno Bruto, sofreu uma redução significativa, caindo de 1,3% para 0,01%. As receitas, que eram de 628 milhões de dólares em 2016, caíram para 24 milhões em 2022. Esta drástica diminuição levanta preocupações sérias sobre a eficácia das políticas de fomento ao turismo implementadas até agora. Jantar com a comunidade angolana aos ritmos do país. Para ver daqui a pouco no Girassol Jornal. Angola vai produzir materiais para servir a indústria de fertilizantes nacional. O fato foi adiantado pelo secretário de Estado dos Recursos Minerais, Jânio Vitor. Este fez as declarações no ato que marcou o Dia do Trabalhador Mineiro em Angola. O país passará a explorar e produzir ainda este ano fosfato e granulado de fosfato, num período de 10 anos. A revelação foi feita pelo secretário de Estado dos Recursos Minerais, que falava este sábado à imprensa no encerramento das jornadas do trabalhador mineiro. Se for produzido em Angola, poderá beneficiar o setor agrícola e reduzir de forma considerável os níveis de procura de fertilizantes no país. A empresa que neste momento está em Cabinda, de facto este ano não lhe posso precisar ainda quando. Este ano irá iniciar com as suas atividades de produção de fosfato e também a produção de granulado de fosfato. Isto foi um trabalho que foi feito com o Instituto de Investigação Científica Agrária no Ambo, em que se vai começar a produzir fosfato granulado. De facto, se for a ver, uma boa parte dos insumos da agricultura, com a redução da acidez nos solos, como os calcários dolomíticos e, nesse caso, os nutrientes como os fosfatos, são todos insumos que vêm do setor mineiro. Não é? O secretário de Estado lembrou também que o Executivo tem trabalhado na descoberta de novos minérios no sentido de diversificar as fontes de receita do Orçamento Geral do Estado. Estamos agora a movimentar o setor mineiro, praticamente, e nós esperamos que nos próximos anos nós tenhamos boas notícias no que diz respeito à descoberta de jazigos, de depósitos promissores de mineiro, para que nós possamos dar mais possibilidade à nossa juventude. As jornadas comemorativas do 27 de abril, Dia do Trabalhador Mineiro, encerraram em Luanda com atividades desportivas que reuniram no mesmo espaço funcionários de todas as empresas deste setor para uma partida de xadrez e o jogo da barra do lenço. Eu acho que não basta só estarmos no mesmo gabinete, não basta só partilharmos o mesmo escritório. Também essas atividades recreativas ao final de semana e, se possível, também com os nossos filhos, aquela inclusão vai fazer toda a diferença. O ponto mais alto foi a partida de futebol salão, que consagrou campeã a equipa diamantífera. O 5 do Catoca levou a melhor, goleando a equipa da Sonangol por 7-3. Nós sabíamos que a equipa da Sonangol é uma equipa que já tinha trabalhado há 15 anos junto, eles já têm um conjunto e nós começamos agora. E nós vimos, eu na qualidade de treinador vi o jogo que eles fizeram. Então,
trabalhamos durante a semana, bloqueamos os pontos fortes da Sonangol. Graças a Deus, resultou e conseguimos ganhar. A equipa não entrou bem. Assumir isso, que a equipa não entrou bem e pronto, vamos trabalhar, motivar os camaradas para que da próxima vez entramos melhor e demos a volta. Angola quer transformar o corredor do Lobito numa verdadeira via de transporte importante para a comercialização de minerais e de outros produtos em África. Segundo o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, o governo angolano está comprometido com o desenvolvimento do corredor do Lobito. Isso terá impacto abrangente nas economias de Angola, da República Democrática do Congo e da Zâmbia. Para o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, com o corredor do Lobito, Angola tem a oportunidade de demonstrar todo o potencial da produção interna. Para já, o desafio passa por transformar o corredor numa plataforma capaz de criar riquezas para o desenvolvimento do continente berço. Todos estes produtos podem ser produzidos no nosso país e transportados para os mercados limítrofes ou para os mercados de âmbito mundial através do caminho de ferro e do porto que integram o corredor do Lobito. Este é o nosso desafio imediato aqui e agora. Dinamizar a economia angolana e africana através do investimento em projetos que sejam capazes de, repito, a montante e a jusante dos transportes, criar valor, criar riqueza, criar empregos, criar bem-estar económico e social. O corredor do Lobito é visto como um caminho para a circulação de bens diversos, com realce para os recursos minerais. Porque sendo o corredor do Lobito uma infraestrutura vital para o fomento de uma cadeia de valor agregada de minerais críticos e outros recursos naturais, cada vez mais forte e relevante em África e no mundo, não podemos esquecer que o seu potencial para o incremento das trocas comerciais se estende muito para além dos recursos naturais e da logística, abrindo oportunidades a todos os setores produtivos. Na ocasião, Ricardo de Abreu revelou que está em curso a elaboração do plano diretor do corredor do Lobito, que irá contar com 150 milhões de dólares para a dinamização das empresas que se encontram instaladas no perímetro do corredor do Lobito. Esse plano diretor que decorre de um programa do Executivo que se chama Diversifica Mais. Dentro desse programa Diversifica Mais, que é financiado pelo Banco Mundial, no montante global de 400 milhões de dólares, 150 milhões de dólares são para apoio e dinamização de empresas ao longo do corredor do Lobito. Portanto, nós precisamos agora, então, de conseguir garantir o acesso a esses recursos, obviamente com projetos de qualidade, de criação de valor, seja para a promoção dos diferentes subsetores, seja também para a melhoria das condições de vida da população aqui desta zona do nosso país. Refira-se que na passada quinta-feira o governo norte-americano, através da USAID, Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional, manifestou interesse em disponibilizar até 3,5 milhões de dólares para Angola aprimorar e modernizar infraestruturas e a gestão de políticas públicas. Veja daqui a pouco. Preparação para o Fórum Económico Angola-Coreia do Sul. E ainda hoje, novidades que marcam o mundo. É depois do intervalo que é curto. Não saia daí. Até já. Bem-vindo à segunda parte do seu Girassol Jornal. O Presidente da República jantou ontem com a comunidade angolana residente em Portugal. João Lourenço ouviu as preocupações e anseios dos angolanos. O encontro A Moda Angolana contou com centenas de participantes da sociedade civil, entre académicos e várias figuras públicas. No jantar que marcou o fim da sua jornada a Portugal, o Presidente da República disse aos angolanos residentes que esforços estão a ser feitos no sentido de que quem vive fora esteja devidamente documentado. João Lourenço prometeu igualmente diminuir as diferenças entre os angolanos que residem no exterior e os angolanos que vivem em território nacional. Há comunidades residentes no exterior há bastantes anos, há décadas pelo menos, em que ainda há cidadãos indocumentados que não têm o bilhete de identidade de Angola, não têm o passaporte angolano. Portanto, este esforço também está sendo feito no sentido de que quem vive fora esteja devidamente documentado e possa fazer prova
de que é realmente cidadão angolano. Portanto, vamos encurtar cada vez mais a distância que existe entre o angolano que reside naquele espaço territorial que se chama Angola e o angolano que, pelo facto de estar fora desse mesmo espaço, não deixa de ser tão angolano quanto quem vive em território nacional. Portanto, este é o sentimento que nós queremos transmitir às nossas comunidades residentes no exterior, e no caso concreto aqui em Portugal, dizer que angolanos somos todos nós, com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações, e que a única coisa que nos separa, portanto, é essa distância física. Não deve haver outro tipo de distância, de separação. Na ocasião, o presidente João Lourenço lembrou que, pela primeira vez, os angolanos residentes no exterior poderão exercer o direito de voto, tendo votado nas eleições de agosto de 2022, uma prática que deverá continuar. Nós, a partir destas últimas eleições, demos um sinal muito claro de que os angolanos são angolanos ali onde estiverem. Pela primeira vez, os angolanos a residirem no exterior puderam exercer o seu direito constitucional de votar e de ser eleitos, de contribuir, portanto, para a consolidação da nossa democracia. E assim deve ser em tudo, não apenas no que diz respeito a eleições. A comunidade angolana em Portugal manifestou o propósito de apoiar incondicionalmente os esforços do presidente João Lourenço na manutenção da coesão territorial, da paz, da reconciliação nacional e do bem-estar de todos os angolanos. O Presidente da República começa amanhã a visita oficial à República da Coreia do Sul, onde vai manter encontros de alto nível. João Lourenço vai também participar de um fórum econômico que vai juntar empresários e investidores dos dois países. A Celestina Zola está em Seul e entra a seguir com detalhes sobre o que deverá ser a agenda do Presidente da República naquele país asiático. Celestina Zola, boa noite. Boa noite para vocês aí no estúdio, uma boa noite especial para si que nos acompanha a esta hora. Aqui em Seul, na capital da Coreia do Sul, já é de madrugada, o clima ligeiramente frio e um trânsito calmo. Angola e a Coreia do Sul pretendem escrever um novo capítulo na cooperação entre si, uma cooperação que data de 1992. Para tal, é aguardada a qualquer momento a chegada do Presidente da República, João Lourenço, a este país para uma visita oficial de 2 dias. Entre os pontos mais altos da visita do presidente João Lourenço a este país da Ásia, destaca-se conversações com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, a assinatura de acordos para o reforço da cooperação bilateral e também um encontro de cortesia com o presidente da Assembleia Nacional, Kim Jin-pyong. Ainda no decurso da sua visita à Coreia do Sul, o presidente da República vai fazer a abertura de um fórum econômico entre os dois países que vai contar com a participação de empresários angolanos, coreanos e também de outros países. A visita do presidente da República termina no dia 30, o dia em que o presidente deixa Seul. E nós vamos continuar a acompanhar a visita do Presidente da República e levar até si todas as incidências sobre esta visita oficial. Por hora, recebam os cumprimentos de Miguel Suame, Celestina Zola, a partir de Seul, capital da República Sul-Coreana. Boa noite. Valorização do networking nos negócios. Empreendedores apostam no conceito. Em destaque.
Provavelmente você já ouviu falar da palavra networking. De origem inglesa, traduzida para português, significa rede de contactos entre pessoas individuais ou coletivas. A abordagem sobre a temática tem vindo a ganhar cada vez mais impacto entre os empreendedores angolanos. O processo de criação exige tempo, construção de um conceito e depois fazer com que esta ideia acarrete benefícios para a vida das pessoas. A realidade é vivida diariamente por quem pretende empreender ou desenvolver um negócio. Neise Jamba é formada em Higiene e Segurança no Trabalho. Ela tem uma certeza: quer contribuir para um melhor desempenho dos profissionais angolanos, por isso optou por empreender na área em que se capacitou. Depois de desenhar a ideia, a jovem procura pela acreditação do seu projeto por parte de possíveis investidores. A princípio, pessoas que acreditem numa ideia, já que não estaremos a vender materiais, mas estaremos a prestar serviços, a vender conhecimentos. As pessoas ainda são um bocadinho céticas no que diz em termos de só vender conhecimentos. Querem mais produtos palpáveis, estás a ver? Não sei se é porque é a fase que estamos a passar ou porque é o que a gente acredita, mas eu piamente acredito que o meu projeto tem tudo para dar certo. Higiene e Segurança do Trabalho, para quem tem a mínima noção, sabe que é a formação do futuro. Então, a minha área é cuidar do ser humano para que trabalhe melhor, como dizem, cliente feliz, qualidade e produtividade garantida. No mundo empresarial, a troca de informações, experiências e a construção de uma rede de contactos é fundamental. É neste sentido que a plataforma Clube da Misha promoveu mais uma edição do Networking Corporativo, um evento que reuniu nesta semana empresários, empreendedores e gestores para uma conversa descontraída sobre negócios. Não diria em Luanda propriamente, mas em Angola de uma forma geral, no cômputo geral, deveriam haver mais plataformas como essas do Clube da Misha e de certa forma para nós nos conhecermos e pronto, porque há muita barreira entre nós, há muito formalismo entre nós. É de facto uma alavanca para os negócios. As pessoas encontram-se aqui, conversam, trocam experiências, contactos, e muitos negócios podem efetivamente sair destes encontros. A plataforma Clube da Misha promove o encontro com o objetivo de fazer a ponte entre empreendedores, empresários e possíveis investidores, tendo como visão de futuro a criação de um ecossistema de negócios cada vez mais produtivo em Angola. Nós trazemos os nossos clientes, os nossos parceiros para uma sala e pomos eles a conversar entre eles. O objetivo é que eles consigam criar sinergias e também nós darmos a conhecer os nossos parceiros, os nossos clientes entre eles, de forma a que também possam conversar e criar projetos entre si, sinergias. Manter as redes sociais atualizadas com as informações profissionais, participar de eventos e fóruns relacionados à sua área de atuação, retomar o contacto com as pessoas que conheceu em eventos e ainda divulgar o seu trabalho nas redes sociais constituem algumas dicas para fazer o networking. Agora, na página internacional, naufrágio faz 21 mortos na República Democrática do Congo. As mortes ocorreram quando o motor da embarcação em que seguiam parou de repente no meio do rio. 11 pessoas saíram salvas do acidente, cujas causas continuam em investigação. Confira a seguir outras notas da atualidade internacional. As autoridades sanitárias moçambicanas registraram 15.637 casos de cólera em praticamente 6 meses, que provocaram durante o atual surto 33 mortos. Os dados constam do novo relatório sobre progressão da doença, elaborado pelo Ministério da Saúde e com dados de 1 de outubro de 2023, início do atual surto, até 25 de abril de 2024. No relatório, acrescenta-se que dos 15.637 casos cumulativos notificados em 6 meses, até 25 de abril, 5.269 foram reportados pela província de Nampula, com 12 mortos, seguindo-se 2.873 em Tete, com 10 mortos, e 2.431 em Cabo Delgado, com 1 morto. As autoridades do Quênia continuam a busca dos desaparecidos depois de um caminhão cheio de pessoas ter sido arrastado pelas águas
de um rio nesta sexta-feira. Depois de o veículo ter sido arrastado, 11 sobreviventes foram retirados do rio Mosevi e 7 corpos foram recuperados. Segundo relatos, as pessoas usaram o caminhão com a esperança de serem transportadas para o outro lado do rio, com o nível das águas elevado pelas chuvas e cujas correntezas dominaram o caminhão, arrastando-o depois de tombar. O Departamento Meteorológico do Quênia alertou que mais chuvas fortes são esperadas na próxima semana e emitiu alertas de inundação. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa liderou as celebrações do Dia da Liberdade em Pretória, capital da África do Sul, neste sábado. As celebrações marcaram o 30º aniversário das eleições que colocaram fim ao apartheid e abriram caminho para a liderança de Nelson Mandela. No evento, Ramaphosa disse aos participantes que a vitória contra o apartheid foi um dos maiores feitos da história moderna. Cerca de 100 pessoas, considerados manifestantes pró-palestinianos, foram hoje detidas no campus de uma universidade de Boston, nos Estados Unidos, de acordo com a Northeastern University. Segundo a instituição, o acampamento dos estudantes foi evacuado pela polícia e os estudantes que mostraram os cartões que os identificava como estudantes da universidade foram libertados. Para a instituição, os estudantes que se recusaram a aprovar a sua filiação foram detidos. A universidade referiu numa nota que insultos antissemitas violentos, como matar judeus, tinham sido proferidos no campus na quinta-feira à noite. De volta às matérias nacionais, aceder à Vila do Calumbo é um desafio para moradores e visitantes que não têm carros próprios. É que a vila não dispõe de muitos transportes públicos. Nesta época do ano, o transtorno é ainda maior, sobretudo para os fiéis do Santuário dos São José de Calumbo. Fiéis católicos estão a preparar-se para a tradicional peregrinação ao Santuário de São José de Calumbo, marcada para os dias 4 e 5 de maio. Este evento de grande significado espiritual e cultural é aguardado com entusiasmo pelos devotos que estão envolvidos em uma série de atividades para garantir a melhor acomodação dos peregrinos. A preparação está a ser boa. Nós temos aqui o grupo da Pastoral da Saúde. Nós temos também colaboração com a INEMA, estamos em colaboração com a Elisal, além dos escuteiros, né? E os nossos fiéis, estamos a nos organizar a fim de que cada um siga com aquilo que é o seu trabalho para melhor organização e para que a atividade corra realmente bem. Nesta época especial, várias celebrações e rituais antecedem a peregrinação, incluindo as comemorações do Dia do Trabalhador, celebrado como o Dia de São José Operário. Que me trouxe é memorar para Angola toda por inteira, por causa da guerra que os homens querem levantar. Apesar da animação e da dedicação dos devotos, surge a preocupação em torno da escassez de transporte que facilita o deslocamento até a Vila de Calumbo, onde está localizado o santuário. Eu acho que se tivéssemos ônibus, né, ou meios de transportes que facilitariam esse processo, nós agradeceríamos, porque realmente os munícipes que vêm da cidade, nesse caso a Vila de Viana ou de outros pontos, levam muito tempo, mais de 2 horas para ter que chegar até aqui. Em resposta a essas preocupações, o padre responsável pelo santuário assegura que estão a ser providenciados meios de transporte adequados para os peregrinos, garantindo assim que o ato ocorra de maneira organizada e acessível a todos. Nós já nas reuniões que tivemos com o Governo e com várias instituições, temos autocarros, principalmente do Zangozero até aqui, terão transportes. Desde sexta-feira, todo dia, até domingo, vamos ter sempre autocarros que entram e saem. A solidariedade chegou para os pequenos do centro de Betel, no Zengo. Uma organização não governamental doou bens de primeira necessidade ao centro de acolhimento.
Há 18 anos, o Lar Infantil de Acolhimento El Betel tem sido um refúgio para crianças em situação de vulnerabilidade, acolhendo em média 6 novas crianças por semana. E das nossas necessidades, temos a salientar alimentos, medicamentos, material didático e também material de cama, camas, colchões, roupas de cama e por aí em diante. Mas, acima de tudo, a questão alimentar é a mais crítica para nós. Sob a direção de Adérito Vunda, a instituição tem como compromisso principal salvaguardar a saúde, segurança e bem-estar dessas crianças, muitas das quais enfrentam históricos de desaparecimento, acusações infundadas de feitiçaria e abandono familiar. Gratidão, agradecimento, porque não é todos os dias, nem tampouco todos os meses, em que nós recebemos o apoio deste género. Vieram trazer alívio, vieram minimizar a nossa condição crítica logística, que estávamos muito mal, e resta-me simplesmente dizer de coração um muitíssimo obrigado e que a atividade do género venham mais. O El Betel não apenas fornece um lar seguro, mas também uma educação. A instituição tem uma escola que atende desde a iniciação até a 6ª classe, garantindo que as crianças recebam a devida instrução para um futuro melhor. E neste momento fui indicado também para ocupar-se da administração da escola. Tudo a favor do centro. Sinto-me bem, eu gosto deste trabalho. A única reserva moral que a sociedade tem é a igreja. E nós temos este lado como o nosso elemento fundamental para podermos socializarmos estas crianças que saem de um lugar assim, sem maneiras, sem valores cívicos e morais. E quando vêm para aqui, então aprendem de tudo um pouco, aprendem a socialização e também aprendem um pouco a vida espiritual. Neste sábado, a solidariedade manifestou-se mais uma vez através da generosidade da ONG Alma, que realizou a entrega de diversos bens entre perecíveis e não perecíveis, contribuindo assim para o sustento e o conforto das crianças acolhidas pelo Lar El Betel. Nós temos feito alguma investigação em vários centros de acolhimento que existem na cidade de Luanda e em outras províncias. E pronto, para este mês nós decidimos estar cá porque achamos uma boa oportunidade para a equipa estar aqui nesta época e porque basicamente estamos sempre a adiar a vinda para aqui por alguns motivos administrativos, mas pronto, hoje conseguimos estar e estamos felizes por estar aqui. É uma atividade que traz muita alegria e muita esperança a corações de principalmente crianças que estão há pouco tempo neste mundo e já se sentem meio que desamparadas e sem esperança. O Lar de Acolhimento El Betel conta com o apoio de pessoas, empresas e instituições públicas e privadas para continuar a garantir o bem-estar das crianças. Renovados os votos de boa noite Angola, entramos agora na página desportiva e o Anselmo Gaspar é o escalado da noite. Exatamente, Anselmo, boa noite. Houve goleada no Girabola. É verdade, Janete. Olá, boa noite, Adilson. Boa noite. É sobre o Girabola que vamos avançar por causa das goleadas que tivemos vamos hoje. A isso. Ou da goleada. Assim que nos acompanha, cordiais saudações. Vamos começar pelo Interclube, que bateu o Clube Recreativo União de Malange por 4-1 no estádio 22 de junho em Luanda, no segmento da ronda 22 do Girabola. A equipa de Malange pisou sem medo nem receio o tapete verde do 22 de junho no Rocha Pinto Casa do seu adversário. O Clube Recreativo União de Malange abriu o marcador aos 4 minutos do tempo inicial pelo atacante Eliev Duarte. O médio, além do Interclube, restabeleceu o resultado na cobrança deste livre para ver e rever várias vezes. O empate levou as duas turmas
ao descanso depois dos primeiros 45 minutos. Na segunda parte, o técnico dos polícias mexeu no xadrez e não tardou. Os resultados começaram a chegar. O avançado Yuri fez o 2-1 para o Interclube. Pouco tempo depois, Buba, que entrou na segunda parte, assistiu para o terceiro golo este apontado pelo extremo Jorginho. Em seguida, o extremo gambiano Buba Jamé bateu na corrida o capitão do conjunto de Malange, que precisou fazer falta para evitar estragos maiores, só que não evitou. O juiz do encontro exibiu a vermelhinha e o mandou para o banho mais cedo. Na cobrança do livre, o capitão dos polícias, Pati, num toque de cabeça, deixou a menina lá no fundo das malhas. No final, o técnico adjunto da turma de Malange, Joaquim da Piedade, consentiu a derrota por 4-1 diante do Inter. Fizemos um trabalho árduo durante a semana para ver se conseguíssemos, no mínimo, roubar um ponto ao Inter. Infelizmente não conseguimos, mas fizemos uma boa primeira parte em que conseguimos igualar o Inter, mas no segundo tempo eu acho que veio a superioridade do Inter, então fez com que conseguissem marcar N gols. Eu acho que a nós só nos resta trabalhar com a nossa humildade que nós temos e pensar no próximo jogo. Acho que o jogo do Inter já passou. Na verdade, temos que nós, a equipa técnica, assumir os erros. Então, vamos, na verdade, procurar trabalhar para ver se conseguimos tirar o clube da situação em que se encontra. Por banda dos polícias, Mateus Agostinho Budunha referiu que a sua equipa tinha tudo para fazer história. Fomos muito perdulares, tivemos muitas oportunidades, podíamos fazer um resultado histórico para o Inter, 4 golos, falhamos mais do que os golos concretizados, com oportunidades claras. É bom porque nós estamos a trabalhar, estamos a criar e isto é o mais importante. Depois vamos ter que trabalhar na eficácia, na qualidade de finalização e ver se porventura conseguimos concretizar as oportunidades que vamos tendo em todos os jogos. O Interclube soma agora 24 pontos. Na 9ª posição, o CRUM, Clube Recreativo União de Malange, continua com 21 pontos no 10º lugar. E noutra modalidade, o 1º de agosto conquistou a Taça das Taças de Handball Feminino, foi disputada na Argélia, ao vencer o Petro de Luanda por 23-22. Em jogo impróprio para cardíacos, o 1º de agosto conquistou a Taça das Taças de Handball Feminino ao vencer na final o grande rival Petro de Luanda por 23-22. Com uma primeira parte bem disputada, eram ataques de um lado e do outro. Ora marcas tu, ora marco eu no início, mas o Petro de Luanda conseguia fugir um pouco no marcador e tinha guarda-redes Bá com um escudo guardião para travar os tiros das militares. Ao intervalo, 5-10 era o resultado, vantagem para os tricolores. Na segunda parte, o 1º de agosto acordou e começou a encostar o Petro às cordas. O clube tricolor ficou vários minutos sem marcar. Após a terminar a partida, o Petro ficou descontrolado e viu as Agostinas a empatarem. 19-19 foi o resultado no final da partida. Tudo foi resolvido no prolongamento. O de agosto marcou o golo da vitória nos últimos segundos e fez sentir o ditado: não é como começa, e sim como termina. A festa ficou para o lado militar, que conseguiu o 8º título da Taça das Taças. Festejam as Agostinas assim, o 8º título da Taça das Taças, a uma competição africana. Bom, seguimos com Pedro Correia, que foi eleito para liderar o Clube Atlético da Madeira por unanimidade. O ato aconteceu neste sábado no anfiteatro do Inemarista. Para o quadriênio 2024-2028, a lista única com o candidato Pedro Correia, que era vice-presidente da ex-internacional angolana Neide Barbosa, recebeu votos de sócios e atletas maiores de idade. O recém-eleito disse que, além do handebol, futuramente modalidades como futebol de salão e basquetebol poderão estar em carteira. A princípio, de acordo com a decisão tomada de forma colegial com os outros nossos colegas, nossos membros da equipa de direção e ouvindo a equipa técnica, vamos permanecer com o handebol cerca de 2 anos, mas não excluímos a possibilidade de outras modalidades, principalmente aquelas modalidades ditas modalidades de salão. Eventualmente o basquete e eventualmente o futebol salão. É uma missão, de certa forma, nobre,
no qual o intuito da Madeira é de, por via do desporto, principalmente o handebol, tirar alguma juventude da delinquência, do álcool, do tabagismo, e agora introduzimos para as meninas aquela questão da prostituição e das gravidezes precoces. Claro que tem uma solução, fora dos outros problemas tem solução. Aliás, isso demonstra a plena democracia, não é? Dentro do desporto. E o que vimos aqui, o que acabamos de presenciar, foi uma coisa inédita. 37 votos, nenhum contra, nenhuma abstenção. Então quer dizer de que realmente já se esperava votos do género, ou uma votação do género. O ex-presidente da Federação Angolana de Handebol e padrinho do clube, Pedro Godinho, esteve presente na cerimónia e reconheceu o trabalho que tem sido feito naquela zona. É uma referência no que diz respeito à formação. Eu ainda era presidente da Federação quando esse clube se criou. Naturalmente vi um grupo de jovens ávidos de fazer handebol e mesmo depois de ter deixado de ser presidente, fui convidado para apadrinhar o projeto. Eu estou aqui mais na condição de padrinho do clube recreativo da Madeira. Pedro Correia conta com Gelson Gaspar para vice-presidente e uma direção composta por várias áreas. O atleta Fábio Pedro, que votou pela primeira vez, espera que as promessas sejam cumpridas. Estamos aqui mais uma vez, vamos aqui para votar para o nosso senhor presidente Pedro Correia, que ele seja um presidente aqui na qual pode realizar o sonho do clube para meter numa boa, ou melhorar as condições do clube. O Atlético Clube da Madeira foi fundado aos 26 de janeiro de 2016 e é uma das referências do handebol nacional nos vários escalões, formando e fornecendo atletas para clubes angolanos de elite como 1º de Agosto, Petro de Luanda e Interclube. E já está tudo acautelado para o arranque da 16ª edição do Campeonato Africano de Natação Pura e em Águas Abertas. A confirmação foi do porta-voz da competição, Luís Costa. Tudo preparado para o arranque de mais uma grande prova continental na modalidade de natação, que vai se realizar no nosso país. Luís Costa, porta-voz do Campeonato Africano de Natação, em entrevista ao programa Desporto na Rede deste sábado, afirmou que está tudo acautelado para o início da prova. Estamos nos pormenores finais, portanto temos a máquina oleadíssima, os vários coordenadores das diversas comissões estão a desempenhar o seu papel que lhes confere, portanto, trabalho de campo, mas temos tudo pronto, são detalhes agora que faltam. Estamos a 3 dias da competição. Hoje já chegaram os 6 nadadores angolanos que estão no exterior do país, já se encontram no país. Já começaram a chegar delegações. Ontem chegou um elemento do Togo, hoje já chegou um atleta do Senegal, do Sudão, das Maurícias e, portanto, logo à tarde chega a delegação do Congo e mais tarde da Guiné Equatorial. A partir da manhã, então, chega o grosso, amanhã e segunda, mas amanhã o grosso, 70% das seleções e o restante, então, segunda-feira. Ao fazer o lançamento da competição, Luís Costa considerou que será difícil, todavia acredita que os atletas angolanos vão conseguir medalhar. Sabemos que esta competição, o nível competitivo está extremamente elevado e tivemos acesso à Start List, que é, ou melhor, a Interlist, que é o documento de inscrições, sabendo que cada país pode inscrever 2 atletas por prova. Estamos mais otimistas. Se tudo nos correr bem, acreditamos que 2 medalhas de bronze é o desafio, conquistarmos e lutarmos por mais 2 na estafetas. Recordo que a 16ª edição do Campeonato Africano de Natação acontece de 30 de abril a 5 de maio, sendo que a parte de natação pura será na piscina do Alvalade e de Águas Abertas, na Praia do Shogun, na entrada da Chicala. E sobre desporto no Girassol Jornal, por hoje é tudo. Você já sabe que fazer o bem faz bem. Eu passo o lance agora para a Janete e o Adilson para continuarem o noticiário. Estamos juntos. Até a próxima semana. Obrigada. Até a próxima. Anselmo Gaspar, boa noite e obrigado. Obrigado.
E a fechar o seu Girassol Jornal, a personalidade da semana. O escolhido é o ator norte-americano Al Pacino. Esta semana, o ator conhecido pelo icónico filme O Padrinho completou 84 anos. Para o quadriênio 2024-2028, a lista única com o candidato Pedro Correia, que era vice-presidente da ex. Infelizmente, um problema técnico impediu-nos de termos a personalidade da semana e assim que ficamos por aqui, termina a edição do Girassol Jornal, que volta na segunda-feira com aqui na Santos Simeão Mundula, a partir das 19h45. É sempre um prazer contar consigo. Obrigada. Angola, boa noite, fique bem. Até o nosso próximo encontro.